de estar aqui com os irmãos. João capítulo 6, versículo 63, fala assim a palavra do Senhor. É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Deus, com o coração tão pronto a receber o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Pai, que não sejam as minhas palavras, Senhor, que não seja a minha voz, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar em cada coração. Que cada coração nessa noite, Pai, possa ser terra fértil, Senhor. Que a Tua palavra penetre, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja vida em cada coração, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nos traga direção, que a Tua palavra nos traga, Senhor, salvação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós repreendemos todo e qualquer empecilho do maligno, nós repreendemos todo e qualquer cegueira espiritual e profetizamos em nome de Jesus, que, meu Deus, a Tua palavra sendo pregada, Senhor, a Tua palavra sendo ministrada, o Senhor vai agir em cada coração, escamas espirituais cairão por terra e nós sairemos daqui fortificados, Senhor, porque o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? No capítulo 6 de João, nós vamos começar o capítulo, o João falando, escrevendo e falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. No contexto dessa palavra, a gente precisa entender de forma geral para nós chegarmos aqui no versículo 63. E o interessante é que a multiplicação dos pães e peixes é algo tão importante, é algo tão falado na palavra do Senhor. E ela nos traz ensinamentos tão importantes. Jesus ali... em mais um dia que ele realiza sinais, prodígios e maravilhas, mostra ao seu povo que ele não precisa de muita coisa para operar milagre. Apenas alguns elementos foram essenciais para que Jesus conseguisse multiplicar e fazer alimentar. A palavra do Senhor vai falar em 5.000 pessoas, mais homens. E, no geral, segundo alguns estudiosos, vão falar que eram quase, ou até mais, de 25.000 pessoas que estavam ali. E que se ele fosse dar um pedacinho de pão para cada um, teriam que ser tantos e tantos dias trabalhados. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não precisa de muita coisa para operar milagre. Ele precisa de determinados segundos. É só levantar a mão para o céu, consagrar a Deus e o milagre acontece. E toda aquela multidão foi alimentada pelo Senhor Jesus. Só que o que acontece? Aquela multidão que estava ali, pelo contexto da época, era uma multidão pobre financeiramente, de espírito e financeiramente. Era uma multidão que era oprimida pelo sistema romano. Era uma multidão que pagava tantos impostos que quando Jesus multiplica aqueles pães e multiplica aqueles peixes, aquela multidão começa a olhar para Jesus como aquele Messias que veio, mas que poderia fazer um impacto político, poderia libertar aquele povo do sistema romano e poderia ser aquele homem que revolucionasse tudo, libertasse eles do Império Romano e alimentava, e acabar com a fome, e eles poderiam ter pão e peixe todos os dias. E naquele momento, o povo se reúne, lá no versículo 15 vai falar que eles começam a olhar para Jesus e querer levantar Jesus como rei. Mas quando eles querem levantar Jesus como rei, não é simplesmente com aquele propósito que Jesus veio, porque o reino de Jesus, o reino que ele veio estabelecer, vai muito além daquilo que eles estavam pensando. O reino de Jesus era um reino espiritual, era um reino de arrependimento, era o reino dos céus, e o reino que Jesus estava estabelecendo não era para que ele fosse tido como evidência, mas a palavra do Senhor vai falar lá em Filipenses que ele veio como servo. Ele veio como servo para servir a todos. E ali Jesus reconhece que não é o momento e não é aquele propósito que ele veio. E Jesus vai e se retira para o outro lado. E aí nós vamos ter outro momento muito importante, quando Jesus caminha sobre as águas. Quando ali os discípulos estão todos atormentados, preocupados. Quando eles olham, ele vê alguém falando: sou eu, não tem mais. Aquela tempestade toda acontecendo e Jesus fala isso: sou eu, não tem mais. E aqui a gente já começa a entender o versículo 63. As minhas palavras são espírito e vida. No meio de qualquer tempestade, no meio da adversidade, no meio daquele momento tão difícil, Jesus, ele brada e fala: sou eu, não tem mais.
E em outro momento, quando a gente sai desse versículo, já amanhece um dia, as pessoas procuram Jesus ali na Galileia, e ele já não está mais ali, as pessoas vão à procura de Jesus, ele já está em Cafarnaum. Quando Jesus percebe aquelas pessoas querendo vir até ele, Jesus fala: olha, eu sei porque que vocês estão querendo vir até mim. Vocês querem pão. Vocês querem que eu os alimente com pão material. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que vocês procuram perece. O que vocês procuram é tão passageiro que hoje vocês comem, amanhã vocês sentem fome de novo. Mas o que eu tenho para vocês é algo tão eterno que vocês se alimentam hoje e amanhã não terão mais fome. Todos os dias terão vontade de buscar ainda mais, mas não terão fome daquilo que perece, mas terão saciedade daquilo que é eterno. O ministério de Jesus, irmãos, ele vai muito além do que a gente consegue ver, até porque a palavra do Senhor vai falar que a fé é muito fácil eu acreditar que essa taça está aqui porque eu estou vendo. Mas a fé é você olhar e ver a taça, mesmo que ela não esteja aqui. E quando a palavra do Senhor vai dizer, aqui a partir do versículo 41 até o 58, Jesus começa a perceber que há uma confusão muito grande, ninguém está entendendo nada. Porque ele está falando que aqueles que vão ter parte com ele precisam se alimentar da sua carne e precisam beber do seu sangue, precisam ter relacionamento com ele. E sabe o que acontece? Essas pessoas queriam contemplar as maravilhas que Jesus faz, mas não queriam ter relacionamento com ele. É nesses momentos que eles começam a olhar de forma carnal. Como é que eu vou comer carne se a lei proíbe? De um homem, como é que eu vou comer a carne dele? Como é que eu vou beber o sangue se a lei proíbe? E Jesus começa a falar: olha, o que vocês estão querendo compreender, a forma que vocês estão querendo olhar para o que eu estou falando é totalmente carnal. E para conseguir entender as minhas palavras, tem que ter mente espiritual. Jesus começa a falar, e no 63 a gente chega a Jesus falando: é o Espírito que dá a vida. É o Espírito que vivifica. Existem hoje duas coisas diferentes. Existem pessoas hoje que sobrevivem. E existem pessoas que vivem. Existem pessoas que sobrevivem. Por que sobreviver? Porque vivem por qualquer coisa. Vive uma vida sem propósito. Se der certo amanhã vai ser assim. Se der certo depois na outra semana vai ser assim. Eu não sei se eu quero relacionamento com Jesus. Hoje eu vou para a igreja, amanhã não sei mais. Hoje eu leio a palavra, amanhã não leio mais. Hoje eu me consagro, amanhã não. Ei, querido, Jesus nos chama para mais perto. Jesus nos chama para uma vida de rendição. E uma vida de rendição não é simplesmente você querer Jesus, mas é você se render a Jesus. É você se entregar a Jesus, é você se consagrar a Jesus. É o Espírito que vivifica. E sobreviver é apenas alguém que existe. Mas existem aqueles que decidem: eu quero viver. Eu quero viver uma vida de propósito. Eu quero viver as promessas do Senhor, mesmo que elas pareçam ser tão distantes, mesmo que elas pareçam ser inalcançáveis. Há um ano atrás eu olhava para tudo que eu tenho hoje e eu poderia olhar para minha esposa e falar: é impossível. Mas o Senhor em pouco tempo fez se tornar possível, não pelo meu esforço somente não, mas é porque Ele é Deus. E quando eu creio no Espírito, querido, é muito diferente. Quando eu sobrevivo, eu estou apenas vivendo o que o mundo está me oferecendo. Eu estou vivendo apenas na dimensão natural. Mas quando eu vivo no Espírito, eu estou entendendo que tudo aquilo que Deus me fará viver, mesmo que eu ainda não esteja vendo, pelos olhos da fé, eu já estou vivendo. Mesmo que Deus te prometeu, você vai ter seu carro. Senhor, eu ainda não tenho, mas vivo como se você tivesse. Já agradeça a Deus pelo seu carro, já agradeça a Deus pelo seu concurso, já agradeça a Deus pelo seu trabalho, já agradeça a Deus pela sua família. Porque o que Jesus tem para nos entregar vai muito além do natural. Se nós voltarmos nossos olhos para o natural, nós iremos nos perder, como os discípulos estavam perdidos. E aqueles que decidem viver para Jesus, eles começam a entender que é tão diferente você confiar nas palavras do Senhor. É tão diferente você confiar nos sonhos e nas promessas de Deus. Aleluia.
Mas, Sidney, de onde vem essa certeza em nosso coração? De onde vem essa certeza que a gente se levanta, mesmo sem ter nada no nosso armário? É você olhar e profetizar. De onde vem essa certeza? É a fé produzida pelo Espírito em nosso coração. É essa fé, essa força dentro do nosso coração gerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não acreditaríamos em nada. Por nós mesmos nós estávamos perdidos. Por nós mesmos não teríamos força alguma de estar aqui. E o que é que nos leva a estar aqui numa terça-feira, em um dia que pode ter sido um dia péssimo para você, em um dia que você pode ter se levantado e ter falado: meu Deus, que dia péssimo, que dia horrível, nada está dando certo, e o Senhor está falando para ti: eu te trouxe para cá para te falar a vida que eu quero liberar para ti, há promessas que eu quero que você volte a acreditar, há sonhos que você precisa olhar e entender, são os sonhos de Deus para a sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí nós vamos ter algumas pessoas que interpretam esse texto como se a gente não pudesse estudar as Escrituras, como se a gente não pudesse fazer um curso teológico. Não. Jesus só está falando e se nós nos apegarmos apenas àquilo que é material, a gente vai deixar de viver aquilo que é espiritual. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé tem que ser muito maior que a nossa razão. Porque se a nossa razão for maior que a nossa fé, nós não vamos dar nenhum passo, vamos ficar parados. O que leva Abraão a sair da terra que ele estava e largar tudo para ir em direção à terra que o Senhor prometeu, mesmo sem Jesus falar, nem mostrou o GPS para ele, nem tinha Maps, nem tinha Waze, não tinha nada. O que é que leva Abraão a sair daquela terra? É movido por uma promessa, porque Abraão tinha fé em seu coração, ou seja, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não tenha rota, mesmo que eu não sei como é que vai ser, como é que a minha família vai ser salva? Como é que eu vou conquistar aquele salário dos meus sonhos? Como é que eu vou ser um ministro de louvor melhor? Como é que eu vou ser um pregador da palavra do Senhor? E Deus está falando ao seu coração hoje: sou eu que vou te preparar, sou eu que vou te capacitar, eu estou te chamando para sair. Você vai dar o passo, eu vou sair, vou abandonar o estado que eu estou hoje. E vou viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. E cada passo que você vai dando, querido, e cada passo que você vai dando, Deus vai dizendo: é aqui, é ali, vai para a direita, vai para a esquerda. Ei, é sim, é não. Porque muitas vezes a gente vê um não como a negativa de Deus, é algo que dói tanto em nosso coração. Às vezes a gente quer tanto algo, mas Deus fala: não, é Deus te direcionando, não é por aí, filho. O que eu tenho é bem maior. Os teus olhos estão contemplando isso, estão desejando isso, mas o que eu tenho é bem melhor. É não hoje, mas lá na frente tu vai entender que essa negativa não é para te prejudicar, essa negativa é para te direcionar ao que eu tenho para a sua vida. E muitas vezes, querido, nós estamos perdidos. Nós estamos sem direção, porque nós estamos como essa multidão. Está olhando com os olhos carnais. Está entendendo tudo de forma carnal. E Jesus nos convida hoje a nós mergulharmos no sobrenatural. Amém? Lá em João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos do Espírito, nós não somos mais quem nós éramos antes. Nós somos nova criatura. E essa nova criatura, ele exige de nós novos hábitos, exige novos pensamentos. A mente que nós tínhamos antes, ela é trocada pela mente de Cristo. O coração de pedra que nós tínhamos antes, ele é trocado pelo coração guiado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda parte desse versículo 63 vai falar: a carne em nada se aproveita. Jesus está desprezando a nossa autossuficiência. Às vezes nós confiamos no nosso bolso. Às vezes nós confiamos no nosso cartão de crédito. Às vezes nós confiamos nas nossas riquezas, nas nossas posses. Nós confiamos num parente que ia emprestar um dinheiro. A gente confia na família que falou que iria nos ajudar quando a gente fosse precisar. A gente está confiando no nosso irmão. E aí quando a gente liga, nem a ligação ele atende.
A gente está confiando no nosso plano de saúde, a gente está confiando na nosso estado de saúde hoje. E Jesus está te convidando. A tua confiança precisa estar em mim acima de todos. Porque quando todos fecharem as portas para você, eu abro uma porta, mas foi aquela que eu separei para a sua vida. Porque o mundo abre portas, queridos. O mundo abre caminhos, mas o Senhor, Ele é um caminho. O Senhor, Ele é a porta e o Senhor, Ele é a vida. O Senhor, Ele não nos dá opções, Ele é a opção. Enquanto o mundo está batendo em nosso ombro e falando, eu estou contigo, mas que muitas vezes nos abandona, o Senhor é aquele que permanece conosco. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco quando aquele diagnóstico vem e você não quer aceitar. Ele é Deus conosco quando aquela viagem estava programada, mas de repente começou a ser cancelada. Ele é Deus conosco quando nosso filho adoece por nada e você fala, meu Deus, o que é que vai acontecer? E Ele está falando, eu sou contigo, eu não vou te deixar nem um minuto, eu confirmo as promessas que eu tenho no teu coração. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Glória a Jesus. Em Romanos 8,6, a Bíblia vai dizer, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando nosso coração se enche de paz, quando nosso coração se enche de confiança, querido, nós vamos olhar para toda e qualquer circunstância que nos sobrevier. E nós vamos olhar para o alto, pois só do alto virá o nosso socorro. E de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro foi do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. É do Senhor que governa tudo. Querido, se Ele te contempla entre tantas pessoas que existem no nosso planeta, Ele te contempla, Ele escuta a tua oração. Tu acha que Ele não está cuidando daquilo que você acha que é impossível? Ele cuida. Ele trabalha nos mínimos detalhes. Hoje eu consigo entender porque que muitas vezes eu escutei tantas coisas que nos deixavam tão para baixo, nos sentindo tão humilhado por tantas pessoas. Hoje eu entendo. Porque o que Deus queria fazer na nossa vida era tão grande que aquilo que a gente sofreu no passado não se compara àquilo que o Senhor está fazendo hoje em nossas vidas. E tudo aquilo que você está vivendo hoje, o cenário, olha aí para o cenário que você está vivendo hoje, para tudo isso que você está vivendo hoje, que te deixa para baixo, para esse cenário de humilhação que você tem vivido, esse cenário de confusão na tua casa, esse cenário de desprezo dos seus familiares, tudo isso que você está passando, não se compara com a glória que há de ser revelada, porque o Senhor, meu irmão, Ele não é homem para que minta. Se o Senhor te fez a promessa, Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, Ele vai mostrar para todos aqueles que não compreenderam. Não é para humilhar eles não, querido. É para mostrar que a glória é dEle. E através do teu testemunho, outras pessoas vão se achegar a Jesus. Através da tua família restaurada, outras famílias serão restauradas também. Através da tua vida sendo levantada, através do teu ministério sendo levantado, Deus vai começar a trabalhar em outras vidas também. Porque o Senhor não nos cura somente para ficar em nós a cura. Ele nos cura para que possamos levar essa cura a outras pessoas. Então, se o Senhor tem te curado, se o Senhor tem feito esse milagre na tua vida, é para que você possa ser usado, para que outras pessoas se acheguem a Deus também. Você é carta viva. E o terceiro ponto é o que a Bíblia vai dizer aqui na parte C. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. São espírito e são vida. Não são meras informações. As palavras que Jesus fala não são dilemas éticos, morais, informações apenas como esses coaches hoje falam tantas palavras bonitas e às vezes a gente se apega àquilo. Mas as palavras de Jesus são espírito e são vida. As palavras de Jesus, elas produzem em
nós aquela fé inabalável. As palavras de Jesus, elas conseguem restaurar aquele que está caído. As palavras de Jesus, quando ele fala para aquela mulher samaritana, e através do diálogo de Jesus, quando ele dá uma palavra de esperança para aquela mulher, ela abandona o seu passado e começa a pregoar as boas novas. Quando Jesus encontra o gadareno e transforma a sua vida, ele começa a anunciar as boas novas, porque as palavras de Jesus são vida. Não existem palavras hoje, querido. Pode até existir um coach que você assista pela manhã e aquilo te dá motivação, mas quando você chega na hora do almoço, o teu pensamento já é outro. Por quê? Porque a nossa carne é motivada apenas por isso. Mas as palavras de Jesus que são produzidas em nosso coração, elas são lembradas direto, elas são ministradas, elas são renovadas, elas nos trazem vida. Então eu não me apego àquilo que a minha carne quer, aquilo que a minha carne quer escutar. Eu me apego àquilo que Deus quer falar ao meu coração. E quando eu me apego ao que Deus quer falar ao meu coração, a motivação, ela vai vir de dentro para fora. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções dos corações. Olha o poder que a palavra tem. Olha o poder que a palavra tem. Existem dias que nós estamos tão fracos. Existem dias que nós estamos tão desmotivados. Existem fases em nossa vida que a gente não quer nem se levantar da cama. A gente olha para tudo e vê tudo tão confuso. A gente olha para aquilo e vê, meu Deus, não vai dar certo. Mas é essa palavra que nos faz levantar todos os dias. É essa palavra que faz olhar para nossa esposa, olhar para o seu marido e acreditar que ele vai mudar. Acreditar que os planos de Deus são maiores para a vida dele. É essa palavra que nos faz olhar para tudo aquilo que a gente passou e nos faz entender que o Senhor tem coisas boas. É essa palavra que nos faz entender que o que eu estou vivendo hoje não se compara com o que o Senhor irá fazer. É essa palavra que nos faz entender que o que Deus tem para a minha vida vai muito além daquilo que eu posso imaginar. É essa palavra. Se não fosse por essa palavra, nós estávamos tão perdidos. Se não fosse por essa palavra, nós não estaríamos aqui. É essa palavra que nos traz vida, é essa palavra que nos restaura, é essa palavra que nos vivifica, é a palavra do Senhor. Aleluia. Essa palavra são as palavras de Jesus. São palavras ministradas de Jesus. A palavra de Jesus, ela faz o vazio ir embora. Ela faz a confusão encontrar a direção. Ela faz com que a nossa vida ganhe um propósito. A palavra do Senhor, ela tem um poder tão grande, irmãos. Sabe quantas vezes a gente está ali desmotivado e você recebe uma ligação, alguém usado por Deus te passa uma mensagem, até um gifzinho, uma imagem, que às vezes a gente não quer nem abrir. Quando você abre é um versículo. É uma palavra do Senhor falando no nosso coração. É uma palavra que nos traz vida. É a palavra do Senhor. E nessa palavra, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Senhor, fala ao meu coração. Porque eu não quero falar apenas para a igreja aquilo, palavras que eu estudei e achei legal, anotei ali e vou trazer para a igreja, preparo ali um sermão e levo para a igreja. Não. Eu quero trazer aquilo que o Senhor fala ao meu coração. E a gente tem autoridade para falar. E quando hoje acordei cedo, que eu sabia que não ia dar tempo de revisar. Acordei cedinho ali, fui terminar de revisar e anotar aqui algumas coisas. Deus falava ao meu coração e me fazia lembrar de todas as vezes, de tantas situações, desde quando eu me casei com a Bruna, né, em 2015. Tantas situações que a gente já passou. Tantos momentos difíceis que a gente já enfrentou.
E às vezes a gente estava no meio do culto e algum irmão chegava para a gente e falava: olha, Deus tem uma vida próspera para vocês, eu vejo isso para vocês. Porque às vezes a gente se confia tanto nesses homens usados por Deus, né? Mas a palavra do Senhor a gente lia e encontrava versículos que nos motivavam, porque é o que importa. Os homens de Deus só confiam, mas eles confirmam que já tem dito, o que o Senhor tem dito em sua palavra. E a gente olhava e dizia: mas quando? Mas como? Mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer? E pode passar 1 ano, irmãos. Pode passar 2, 3, 4, 5. Pode passar o tempo que for. Tem pessoas como a gente que não sabe por que veio para Garanhuns. Tem pessoas que não sabem o porquê conheceu essa igreja. Tem pessoas que não sabem por que está aqui em Pernambuco. Mas Deus já sabia. Deus ele já tinha preparado tudo. Só faltava a gente chegar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara-me, a mesa já vai estar posta, preparada, para quando você chegar, apenas se alimentar. O cenário é Ele que vai preparar. Não perca tempo querendo montar o cenário perfeito para que a bênção do Senhor aconteça. Não perca tempo querendo que a situação seja totalmente perfeita para que algo aconteça. Quem vai preparar é o Senhor. É o Senhor que vai preparar as oportunidades. É o Senhor que vai preparar as melhores propostas. É o Senhor que vai preparar a melhor casa. É o Senhor que vai preparar o melhor carro. É o Senhor que vai preparar tudo. Basta só você chegar. E quando você chegar, você vai bater o olho e falar: foi Deus que preparou. Aqui é o meu lugar. São palavras de vida. Quem transforma, quem nos faz acreditar nisso. Que para o mundo é utopia. Para as pessoas a Bíblia é aberração. Para os que perecem a mensagem da cruz é loucura. Mas para a gente, para nós, somos filhos, discípulos, que amamos o Senhor, é salvação e vida eterna. Enquanto tem gente correndo atrás do vento, enquanto tem pessoas correndo atrás de tantas coisas, existem pessoas que estão correndo, mas é aos pés de Jesus. E enquanto existem pessoas que estão querendo apenas as suas mãos, nós queremos apenas os seus pés. Porque nós entendemos que enquanto nós nos prostramos diante do Senhor, a sua mão se estende ao nosso favor. Então, é diferente. Tem pessoas que estão correndo apenas querendo as mãos. Tem igrejas pregando apenas, levando as pessoas apenas a crer nisso, no que é superficial. Porque Deus te cura hoje de algo, mas se amanhã você adoecer de novo? Às vezes a gente confia naquilo: Deus fez isso na minha vida, glória a Deus. Mas se você for motivado apenas por isso, querido, brevemente isso vai te desmotivando, vai te deixando fraco e você vai largar Cristo. Mas quando eu confio em Cristo, eu confio mesmo que eu esteja na prosperidade ou na escassez, mesmo que eu esteja curado ou com um diagnóstico em mãos de uma doença que parece ser incurável, eu ainda confio em Cristo. Então a palavra do Senhor pode passar o que for, mas as suas palavras permanecem. Por quê? Porque independente de toda e qualquer situação que a gente venha passar, se nós confiarmos nessa palavra, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Quando Ezequiel está diante do vale de ossos secos, eram sequíssimos, como a palavra do Senhor fala. Ele só via ossos, mas o Senhor via algo maior. Ezequiel contemplava apenas o natural e via apenas que eram ossos, e eram ossos sequíssimos. Quando os irmãos ministraram hoje no início do culto, quando o profeta olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não era sinal para que as pessoas olhassem e falassem: vai chover. Mas o Senhor já tinha prometido chuva. E independente do tamanho da nuvem, a chuva viria. Irmão, se você vê apenas um pontinho de possibilidade, ou se você não vê nenhuma, mas se a promessa de Deus vai acontecer. E nós viveremos todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero agradecer
por essa noite. Quero agradecer por essa palavra que vivificou o meu coração. Quero agradecer por essa oportunidade, pastor. Se eu falar alguma coisa a mais, vai ser de mim. Então, eu só quero falar o que Deus coloca no meu coração. E eu sinto no meu coração que aquilo que eu trouxe para os irmãos, tenho certeza que é o que eu vivo todos os dias. E o que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que o Senhor ministrou no seu coração. Tenha certeza disso. Se agarre a essa palavra, viva essa palavra. E aí nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.